Olá a todos, aqui professor Alex Moraes, trazendo a resolução de mais algumas questões, hoje no plural, algumas questões de geometria plana. Aí estão as três universidades que eu abordarei, na verdade, né? Será uma do Enem, uma da FUVEST e uma da Univesp, Universidade Virtual de São Paulo. Vamos lá, me acompanhem, sem enrolação. Aí está a primeira questão, questão do Enem. E ela diz que para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. Assim, a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar o terreno é. E aí você tem as 5 alternativas possíveis. E logo do lado, uma ilustração da situação problema. Então aqui nós temos aqui o clássico problema de cálculo de semiperímetro, vou chamar assim, né? Não seria o perímetro total da figura, mas os 3 lados dos 4 possíveis, porque o quarto lado está margeado pelo rio, logo não vai ter cerca. Muito bem, vamos lá então. Aí está a figura em destaque para que a gente possa explorá-la e eu vou pegar aqui a minha caneta mágica para fazermos os devidos cálculos na nossa lousa maravilhosa. Muito bem, aqui o que você teria que perceber ou abordar ou pensar é que basicamente você tem um clássico caso de soma de lados, né? Você tem que calcular aí a soma dos 3 lados onde você passará a cerca para que você possa, a partir daí, calcular a quantidade de rolos, né, de tela que você terá que comprar. Muito bem, então o primeiro passo, vou chamar de uma variável, chamar de T, né, de total, a quantidade total de tela, né, em metros que você vai ter aqui que dispor. Então aqui está, né, chamei da variável T, essa letra linda que você já conhece, e tudo que tenho que fazer é pegar as medidas de cada lado ali e somá-los, né? 81 mais 190, muito bem, e mais novamente 81, pronto, aí está. E aí você vai lá com muita calma, garanta a sua nota, né? Não tenha preguiça, faça a conta lá no rascunho, 81 mais 190 mais 81. Não custa nada, faça com calma. Muito bem. 1 mais 1 é 2. 8 com 9 dá 17. Com mais 8, 25. Sobem 2. Né? 2 mais 1, 3. Então o total será de 352 metros de cerca, né? Que você vai precisar aí para colocar de tela. Muito bem. Agora, se você quer saber a quantidade de rolos que você precisa, eu vou chamar isso de N. Nada mais que você precisa é simplesmente pegar essa quantidade total em metros que você calculou e dividir pela quantidade que existe em metros em cada rolo, que, se você lembrar lá do enunciado, são 48 metros. Prontinho, aqui está a conta que você faz, você aproveita aquela outra conta já feita lá na lousa, vai aqui, joga o 48 do lado. Obviamente você não vai poder estar usando calculadora nem nada disso, então não tem jeito, né? 352, aqui você vai fazer por tentativa e erro. Eu vou tentar aqui, acho que cabe um 8 aqui, hein? 8 vezes 8, 64, sobe 6... 8 vezes 4, 32, com mais 6, passou, né? Veja que nesse caso daria 38. Então, como é tentativa e erro, você volta aqui, apaga, tenta de novo, já não é 8. Vamos tentar aqui então 7. Que tal 7? 7 vezes 8, 56, né? Deixa o 6 aqui, sobe 5. 7 vezes 4, 28, com mais 5, 30. E 3, repare, né? Se você fizer esta conta aqui, aqui está, faz a conta de subtração, 4, 1, 2, dá um 6 aqui, 3 para 4 dá 1, e aí sobrariam ainda, né? Faltariam ainda
16 metros de cerca para você cobrir. Então, na verdade, você vai precisar de 7 mais esse pedacinho aqui que falta. Como não tem 16 metros, né, um rolo de 16 metros, você vai ter que pegar, na verdade, 8. Né? Aqui daria 7,2 mais ou menos, né? Mas como não tem décimos, né, de rolo quebrado lá, você vai ter que comprar então, na verdade, um total de 8 rolos, né? Porque aí você garante que vai cobrir aqui os 3 lados da cerca. Perfeito? Claro que vai sobrar tela, mas aí você guarda para uma situação futura. Pronto, tá aí. Então a conta é essa, né? Primeiro passo aqui, nesse passo aqui que eu chamei de T, você calculou a quantidade total de metros de tela. No segundo passo aqui, você simplesmente pegou essa quantidade total e diminuiu pela quantidade de metros que tem em cada rolo de tela, descobrindo que vai dar um valor aproximado de 7,2. Como você não pode pegar valor decimal, você pega então o número inteiro superior, que é 8. E aí você volta lá na sua linda alternativa e assinala o item C. Prontinho. Essa é a primeira questão. Né? Tá aí, questão do Enem. Uma bela questão, né? Uma questãozinha até relativamente fácil, mas que exige um conhecimento prévio. Legal? Muito bem, tá aí, resolvida a primeira. Vamos à segunda, né? São um total de 3 questões. Aqui está a segunda questão, é uma questão da FUVEST, o vestibular aí que seleciona para principalmente a USP, não só, mas principalmente a USP. O vestibular, se não me engano, o mais concorrido do país. E aí a questão diz que na figura abaixo, os quadrados ABCD e EFGH têm ambos lado A e centro O. Se EP é igual a 1, então qual é o valor de A? Que na verdade é o lado dos quadrados. E você tem a figura e as 5 alternativas possíveis. Muito bem. Vamos lá, sem enrolação, lousa mágica, aí está a figura em destaque. E aqui nós temos que observar com carinho os dados dados pela FUVEST e, obviamente, tentar aplicar o conhecimento matemático que você já carrega, que você já traz. Bom, o que eu vou fazer, né? Vou tentar fazer aqui do modo mais direto possível, já, né? Imaginando que você está lá resolvendo a questão no vestibular e não tem tempo a perder. O que você visualiza? Você visualiza aqui, vou destacar aqui, né, que o lado desses quadrados valem A. Então, por exemplo, se você pegar esse segmento de reta AB, se você pegar esse segmento de reta AB que eu estou destacando aqui de forma torta, isso aqui vale A. E se você fizer aqui uma comparação, você vai perceber que essa distância entre P e esse outro lado aqui, né, isso aqui também, por analogia, por comparação, vai ser A, Azinho, né? Então você descobre que o segmento de reta E até G nada mais é que o lado do quadrado A, que seria, né, vou destacar aqui para vocês enxergarem, né, fazer essa marcação aqui. Então isso aqui nada mais é do que o Azinho, mais um e mais um aqui também, né, dado que aqui também vai ter a mesma medida por simetria. Tá aí, né? E o que nós descobrimos ao analisarmos, ao observarmos essas anotações? Descobrimos que o segmento de reta EG nada mais é, se você olhar com bastante carinho, amor e atenção, nada mais é que a diagonal do quadrado, né? Isso aqui é exatamente igual a diagonal. Não gosto nem de escrever porque a letra é sofrível, mas é só para deixar didático, tá? Pronto, aí está. Tudo que eu precisava reparar, né? Acho que a forma mais direta é você enxergar que o EG é a diagonal de um dos quadrados. E olha que coisa legal, nesse caso aí você já sabe que o valor dessa diagonal vai ser Azinho mais 2, né? Porque é um de cada lado ali somado dá 2. Pronto, esse era o primeiro detalhe que você tinha que enxergar. E o segundo detalhe, se você lembrar, e aqui é altamente recomendável, é lembrar a relação entre a diagonal de um quadrado qualquer e um dos seus lados, que nada mais é que L de lado raiz de 2.
Essa aqui é a fórmula clássica que você guarda aí no coração, porque vira e mexe você vai utilizar na resolução de problemas de geometria, tá? A diagonal de qualquer quadrado nada mais é que o lado vezes a raiz de 2. E se você lembrar disso, tudo que você tem que fazer é pegar esses caras aqui e substituir aqui no lugar do D. Se você fizer isso, você vai ter que A mais 2 vai ser igual... Quem é o L, né? O L é o A, é o lado do quadrado, o lado enunciado. Então, isso aqui vai ser igual a A vezes a raiz de 2. Pronto, aí está uma equaçãozinha, né? Simples, onde você vai ter que, como sempre, deixar a letra de um lado, o número do outro e ver o que acontece. Eu vou pegar este A aqui e vou passar para cá. Então, né, desse lado fica só o 2, do outro lado vai ter o A raiz de 2 menos o A. Ele era mais, vem para cá como menos. E aqui, nesses dois termos aqui, eu vou colocar o fator comum em evidência, que nesse caso é o A, é o próprio A. Então, do outro lado continua 2, e desse lado aqui eu vou ter A, abre parênteses, raiz de 2 menos 1. É assim que fica, né? Se você colocar o A em evidência. E agora o próximo passo é pegar este parênteses aqui e passar para lá de forma a dividir. Então, você tem que o A sozinho vai ser igual o 2 que estava do outro lado, dividido pela raiz de 2 menos 1. Pronto, e chegamos aí no resultado buscado pela FUVEST. Ela queria exatamente saber qual era o valor de A. Se você voltar na questão, lá no enunciado, você vai perceber que é a alternativa E. Exatamente a alternativa E. Prontinho, resolvido. Esse é um dos modos que eu com certeza faria. Eu acho mais direto, lembrando a relação entre a diagonal e o lado do quadrado. É isso, resolvido. E a última questão é uma questão da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Aqui você tem um hexágono regular ABCDEF, cujo lado mede 8 centímetros. Ao unir os pontos médios de cada lado do hexágono, obtém-se um novo hexágono regular interno, ali o verde, né? Onde ele é descrito por PQRSTU. Logo, qual é o perímetro desse hexágono interno? E aí você tem a figura e as alternativas. Muito bem, vamos lá. Cheguei aqui na lousa, aí está a figura em destaque. E nesse caso, há algumas formas de resolução. Obviamente eu vou aplicar aquela que eu acho mais direta, que nada mais é do que você observar que aqui você tem, né, quando você tem a junção aqui do P com 1, você forma, por exemplo, este triângulo isósceles PAU. Aqui, vou destacar aqui, vai ficar torto, mas é só para destacar. Aqui está o segmento de reta AU, formando um dos lados do triângulo. Aqui, formando o outro lado, o AP. E esses dois caras, né, a gente sabe que eles vão ser iguais em medida. Por isso que esse triângulo APU, assim como todos os outros que estão aqui, esses triângulos são isósceles. Legal? Muito bem. Lembrando que, como está destacado aqui, cada lado do hexágono externo vale 8. Se isso é verdade e esses triângulos são isósceles, obviamente cada lado aqui desse triângulo vai valer 4 centímetros. Vou destacar aqui na figura 4 centímetros. E tudo o que eu quero é esta medida, o P, esta medida que eu vou chamar de X, né? Que seria um dos lados aí do hexágono interno. Pronto. Esta é a situação que eu imagino, né? Que eu visualizo. E como é que eu resolvo? Neste caso, eu vou apelar para o teorema dos cossenos. Por que eu vou usar o teorema dos cossenos? Porque eu tenho um triângulo onde eu tenho dois lados e o ângulo entre eles, e eu quero o lado oposto a esse ângulo. Logo, o teorema mais direto é o teorema dos
cossenos. Então vamos lá aplicá-lo, né? Você teria que lembrar, a teoria diz que em um triângulo qualquer, o lado que está de frente para o ângulo dado ao quadrado, ele vai ser igual aos outros dois lados que estão dados, né? Os dois lados que estão ali entre o ângulo dado, menos 2 vezes B, que seriam os dois lados que eu já tenho, vezes C, vezes o cosseno do ângulo que está entre eles, que eu vou chamar aqui de alfa. Esse é o teorema dos cossenos, facilmente acessível, pode dar uma pesquisada que você vai achar facinho, tá? E aqui nesse caso, como é que você encaixa os dados? O A é o lado que está sempre de frente para o ângulo, então nesse caso o A é o x, fica x ao quadrado. O B e o C, aí sim tanto faz, né? Nesse caso vão ser exatamente iguais, então 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos, né? E você faz com calma aqui, já acertou o mais difícil, vai fazendo com calma, 2 vezes 4, vezes 4, vezes o cosseno de 120 graus. Então aqui você teria que fazer essa montagem de fórmula. Agora tudo se resume ao cálculo. X ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, mais 16, menos 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 4, 32. E aí o cosseno de 120 graus é menos o cosseno de 60 graus, que nada mais é do que menos meio. Aqui não tem jeito, né? Para usar essa fórmula, você tem que lembrar os valores dos cossenos. Pronto, mas aí feito isso, lembrado isso, tudo que você tem que fazer é que x² vai ser igual a 32, menos, com menos aqui vai dar mais, 32 dividido por 2 dá 16. E aí, continuando a conta, você descobre que x² neste caso vai ser igual a 48. 48 aqui centímetros quadrados. Você passa tirando a raiz, né? Pega o valor positivo, lembrando que se fosse uma conta de álgebra normal, teria o valor também negativo da raiz. Mas aqui eu vou pegar só o positivo, raiz de 48. Se você olhar as alternativas, não há essa opção. Por quê? Porque quando você tem uma raiz onde o radiciando aqui é um número que não é primo, você é obrigado a fazer a fatoração, né? Você é obrigado a fazer o que erroneamente chamam de MMC, né? Você pega aqui, coloca o 48, vai lá no rascunho, passa aquela reta mágica e começa a dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. Nesse caso vai dar 24, enquanto for possível você continua dividindo por 2. Aqui nós vamos ter 12, que por 2 dá 6, que por 2 dá 3, e aí naturalmente você utiliza o próximo primo, que é o 3, até chegar no 1. Pronto, chegou no 1, você para a conta, e aqui o que me interessa é ver quem está ao quadrado, né? Esses dois termos fica 2 ao quadrado, esses outros dois termos também formam 2 ao quadrado, e o 3 aqui vai ficar somente 3 à primeira. Volto na minha raiz, e aí eu escrevo exatamente estes fatores. Como é que fica então? 48 nada mais é do que 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3, né? 3 à primeira, nem precisa colocar o expoente. E qual é a vantagem de você fazer isso? É que você vai observar quem está ao quadrado e todos aqueles números que estiverem ao quadrado vão sair da raiz e saem de forma a se multiplicarem. Então o 2 aqui, esse primeiro 2, ele sai da raiz, o segundo 2 também sai da raiz, ele sai multiplicando, e o terceiro não tem o expoente ao quadrado, ele fica preso dentro da raiz. E aí você descobre, após todo esse processo, que o lado do hexágono interno, em verde ali, nada mais é, né, do que 4 raiz
de 3. Pronto, você descobriu um dos lados do hexágono, né? Lembrando que é centímetros. Prontinho. E aí tudo que você tem que fazer para calcular o perímetro, lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados, é pegar este valor e multiplicar por 6. Né? Você pode fazer, como já baguncei minha lousa, vou fazer aqui no cantinho, chamar de P. Perímetro, nesse caso, vai ser 6 vezes o valor de x, que está ali. Ou, em outras palavras, vai ser 6 vezes 4 raiz de 3. E fazendo esta conta com muito amor e paciência, 6 vezes 4 você chega em 24 raiz de 3 centímetros. Pronto, opa, quase não deu aqui. Tá aí a resolução dessa questão da Univesp, né? Eu observei aqui que eu formava triângulos isósceles, e a disposição do triângulo me mostrava que o jeito talvez mais direto de obter o valor do lado que eu quero é utilizando aqui o teorema dos cossenos, tá? Vou deixar escrito aqui, né? Mesmo torto. Fórmula, né? Teorema dos cossenos. Quem quiser pesquisar, fique lá, vão ter. Muito bem, aí está, né? Esse é o teorema que eu utilizei e aí está a aplicação dele. Faça a conta com calma que você vai chegar aqui neste lindo resultado que é o lado que você está procurando. E a partir daqui você tem a condição de calcular tranquilamente o perímetro multiplicando por 6, já que o hexágono, obviamente, possui 6 lados. Pronto, está aí resolvida. Volta lá, se você reparar, mais uma vez aqui vai ser o item E. Né? Também nessa questão a resolução vai ser o item E. Prontinho, resolvido. É isso. Muito bem. Convite mais uma vez aí, né? Faço o convite para você que ainda não segue. Se quiser, aí está o meu Instagram, professor Alex Moraes, sempre postando questões de grandes vestibulares, concursos militares, etc. Fora algumas dicas e vídeos. Para aqueles que estão vendo este vídeo fora do YouTube, também tem o canal associado. Aí está ele, Matemática e Física, um projeto que já está aí no seu início e indo de vento quase em polpa. Só depende de você. Tá legal? É isso, valeu. Forte abraço, até a próxima. Fui!